deficiências especiais ou necessidades especiais com crianças que não têm essas necessidades especiais. Como é que vocês têm sentido isso no dia a dia? Isso tem constrangido essas crianças ou não? Isso tem realmente ajudado essas crianças? Porque não adianta você falar, não, a lei determinou, vamos colocar todo mundo junto. Mas isso tem sido algo positivo na experiência de vocês? Vocês ainda não tiveram experiências do gênero na escola? Não, a gente tem algumas experiências, crianças com necessidade especial, mas de uma forma mais tranquila, né? Não uma necessidade tão aguda. E para essa questão, eu me remeto à formação dos professores, né? Porque um professor em sala de aula, que ele recebe crianças e que ele precisa dar essa atenção, ele precisa também aprender um pouco mais, né? Como que eu posso lidar para realmente ajudar essa criança nos conteúdos no que eu estou trabalhando na sala de aula. Quanto às crianças, elas recebem muito bem. Independente da dificuldade, da necessidade, as crianças estão ali para ajudar. Se for alguma coisa de locomoção, a gente percebe que as crianças vão estar sempre lá, ele não pode correr, mas brincam com ele de outra forma. Então, a recepção das crianças assim é fantástico, né? As crianças se adaptam muito bem. Nós vamos ao nosso intervalo e voltamos no bloco final falando um pouquinho, né, o que poderia ser mudado, né, embora uma opinião muito mais subjetiva, não críticas a ninguém, mas o que poderia ser mudado e melhorado no nosso sistema educacional, não só privado, mas principalmente no público, que a gente vê aí um índice muito baixo, né, de aproveitamento, e um pouquinho das crianças que têm facilidade de aprendizado, como é que as escolas precisam se adaptar a isso, principalmente falando um pouquinho das crianças índigos, né, que já foi tema anterior de programas, e que hoje a gente vai olhar pelo lado pedagógico, né, como lidar com uma criança índigo, como trabalhar com a criança índigo, metodologia educacional se altera, se precisa alterar, se os métodos atuais são suficientes para a criança índigo. Voltamos depois do nosso intervalo. Não é? E pessoas falam até de dons paranormais, né, nessas crianças índigo. Então, assim, nas pesquisas que eu fiz, eu vi muito em relação a isso. Mas essa criança tem uma característica assim, que a gente pode colocar em relação a outras crianças com facilidade de aprendizado. Né? A gente viu, assim, eu andei vendo que sugerem para essas crianças, né, que seja trabalhado muito arte,
que seja trabalhado muito em relação à criatividade, né? Ela tem um lado também que questiona muito quando ela é autoridade imposta. Ou seja, né? não dizem o não, mas não dizem o porquê do não. Aquela posição assim, você tem que fazer isso e acabou. Ponto, exatamente. E elas geralmente são mais questionadoras. Exatamente. Eu encontrei isso nas pesquisas, mas embora no dia a dia da escola a gente vê que a tendência das crianças hoje em dia, em geral, é essa. Eles não estão aceitando mais o não imposto, né? Na verdade, eles são questionadores, eles exigem mais, eles não aceitam qualquer resposta. Não é? Eles exigem mais, né? Eu acho que eles não aceitam porque eles têm acesso à informação, acesso ao conhecimento e hoje em dia mudou muito, né? Como você citou, da nossa época, da nossa infância. Então, essa criança, dessa forma, ela vai sempre estar perguntando, questionando mais, vai estar aprendendo mais. As crianças hoje, elas aprendem conteúdos com mais facilidade do que a nossa época, ou na nossa época os conteúdos eram somente alguns. Hoje em dia já se abre um leque muito maior de possibilidades de trabalho na escola. Diante dessa realidade, né, de você ter as crianças com maior facilidade de aprendizado, de você ter, independentemente de opiniões religiosas, filosóficas, a possibilidade de crianças índigas, que são crianças mais questionadoras, crianças com capacidade de aprendizado maior, crianças com maior facilidade, né, de se adaptar ao ambiente, ao conhecimento, e são esponjinhas, né, pelo que a gente conhece. Essas crianças são esponjinhas, elas adoram a informação, elas adoram sugar as informações. Dentro dessa realidade, os nossos sistemas pedagógicos na educação infantil e básica, pelo que vocês estão falando, vem se alterando, até de forma a não manter aquele tradicional do 1 mais 1 são 2 e poder se adaptar. Como é que vocês veem a questão relativa ao futuro dessas crianças ou desses seres humanos, quando, por exemplo, ingressam em uma faculdade ou em qualquer outro padrão que a gente tenha pedagógico, que seja o padrão ainda antigo de resultado? Você acha que é possível adequar isso ou, na verdade, há necessidade de uma mudança, não só aqui na educação infantil, mas também lá na outra ponta, que é a educação universitária e de ensino médio? Eu acho que essa mudança ela já vem até ocorrendo, né? A gente vê agora até pelo vestibular a questão do Enem, né? Essa prova do Enem, né? A ênfase que está sendo dada ao tipo de questões nessa prova já muda um pouquinho daquela coisa da decoreba, daquele vestibular somente daquela forma. Né? E de certa forma essa criança questionadora, a criança ela aprende com muita facilidade, então você podendo ampliar mais esses conteúdos e colocar mais desafios para ela, com certeza ela responde, porque ela pensa, ela responde muito mais fácil, né? Anderson, em relação a essa facilidade de aprendizado, como é que vocês veem a situação de repente, está segurando a criança um ano mais ou está avançando a criança de um ano? Vamos imaginar, a criança teria que estar no 3º ano e aí, dependendo da facilidade de aprendizado, pular para o 4º. Quais são os cuidados que devem se ter, o que deve ser feito, o que deve ser levado em consideração, na opinião de vocês, nessa questão? A Ana Cília pode responder isso melhor. Eu acho que você está adiantando a criança, na minha opinião, ela nesse sistema que nós temos de escola, não é muito favorável, né? Eu acho que a escola ela precisa mudar como que ela pode estar trabalhando com esse grupo de criança. Vamos supor, eu tenho crianças com 6 anos, como que eu posso, a minha turma responde de tal forma, como que eu posso cada vez mais propor desafios e eu vou ter uma turma com crianças com 6 anos muito bem desenvolvida. A gente não pode esquecer que essa criança, ela passando por um outro grupo, ela enfrenta também a diferença da idade, que são os interesses, ela se colocar nesse grupo de amigos, né? Então, quer dizer, ela poder conviver bem. Então, não é só uma questão de conteúdo. Essa criança sabe, se ele já sabe, eu tenho uma criança com 4 anos lendo e escrevendo, posso colocá-la no 1º ano. Não é ainda o momento, né? Primeiro que a gente vai estar tirando a infância dessa criança, o que ela precisa realmente estar vivenciando. E esse adiantar, essa corrida, que é uma corrida até da sociedade, do que nós vivemos hoje, para chegar aonde? Para ela ter menos, se formar com um ano mais nova do que os outros, ingressar na universidade. Ingressar na universidade, então, é uma outra história, né? Porque ela entra muito nova,
né, para responder, sai muito nova para estar atuando, um profissional formado, né? Então eu acho assim que dentro do sistema que nós temos de ensino tem que ser bastante cuidadoso essa questão de adiantar. Eu queria contar uma historinha. Pode contar. Um exemplo que aconteceu na escola, que acho que foi muito legal. Tem uma criança que entrou com a gente pequenininha, no maternal, né, 2 anos de idade. E ele veio crescendo com a gente e tal. E hoje em dia tem essa situação de cada vez se alfabetizar mais cedo, né? Então nós tínhamos essa criança com 5 anos, né? Ela estava indo para o grupo 3, né? Quer dizer, antes do primeiro ano, o ano da alfabetização, ela estava indo para o grupo 3 e praticamente alfabetizada, não era isso? Não era esse caso? Não é isso? Tendo acesso à escrita e praticamente alfabetizada. Aí a mãe veio questionar a gente. Ela falou assim, pô, será que vale a pena o meu filho ir para o grupo 3? Que ele praticamente está alfabetizado, será que a gente não podia passar ele para o primeiro ano? Aí nós conversamos, né, sobre realmente assim, não é só alfabetização, né, a gente ia tirar um ano dele, um ano até de brincar, né, da educação infantil brinca-se mais do que o ensino fundamental, é uma consequência, né. Então, assim, aí tudo bem, conversamos, convencemos, ela se convenceu e tal, e continuou. Hoje ele está até hoje lá com a gente, né, tá quase chegando, né, o quinto ano, está no quarto ano, e essa mãe, um tempo atrás, procurou a gente e falou assim, que besteira que eu ia fazer. Ainda bem que eu ouvi vocês, porque hoje ele é excelente aluno, ele está ótimo. Então, para que adiantar para ele ser um aluno médio? Né? Então, assim, ele teve a oportunidade de ser o ótimo aluno que ele era. Ele era ótimo onde ele estava, ele foi para o grupo 3, foi ótimo, foi para o primeiro ano ótimo, está hoje no quarto ano, ótimo aluno. Né? E se adiantasse, talvez ele seria um bom aluno. Eu vou... Né? Não adiantar, agora eu vou para o outro lado, não adiantar, dependendo da criança, não pode estar desmotivando ela para ir para o colégio, de participar, dependendo da criança. Claro, né, são todos os casos. Depende do trabalho. Depende do trabalho pedagógico desenvolvido. Porque aí eu vou contar outro caso. Não, vamos lá. Né, nós tivemos um caso em que nós fizemos o parecer com a mãe, e a escola pediu parecer para ver se poderia ou não, baseado na legislação, na LDB, e a LDB permite, lá no artigo 50 e poucos, situações excepcionais, em que o garoto não só estava alfabetizado, mas como ele já tinha o conteúdo, vou chutar, tá? Que eu não lembro agora exatamente qual era a série, mas vamos imaginar. Era para ele ir para o 3º ano, e a mãe queria, de repente, para ele ir para o 4º. E todo o conteúdo do 4º ano ele já tinha. Além de já ter, né, vamos dizer assim, como eram crianças que viam junto, as 2 turmas às vezes estavam juntas no recreio, ele tinha um grupo de amigos. Então aquilo, psicologicamente, aquilo emocionalmente, não iria atingi-lo tanto no aspecto emocional, quanto no aspecto intelectual e psíquico. Então, será que de repente, para aquele garoto, né, ele ser mantido no 3º ano ao invés de ir para o 4º, ou seja, pular um ano, em uma fase em que está amadurecido, é uma coisa só para refletir, não seria para ele ruim? Né? Na época a mãe levou um especialista, médico, né, psicopedagogo, e o médico falou, olha, emocionalmente, pelo que eu conversei com ele, pelo que eu conversei com alguns amigos que vieram aqui de outras turmas e da turma, né, não me... Tá. Estão pedindo aí o nome da escola, Oficina Criativa no Alto da Serra, né, próximo ali do posto de vistoria do Detran, né? Do Detran, Internacional, ali naquela rua ali, né, da... Coronel Albino Siqueira. Da Coronel Albino Siqueira. Depois eu passo um contato. Eu passo contato. Não, pode dar o telefone. O telefone da escola é 2231-5702. Realmente fica ali na Coronel Albino Siqueira, em frente ao posto de vistoria do Detran. É uma escola que todo mundo conhece como uma escola que tem os painéis pintados pelas crianças, né? É um muro azul bem grande, com vários painéis desenhados. Então, veja, nós temos, por outro lado, uma criança, né, medicamente acompanhada, que foi feito todo um trabalho de pesquisa, e aí nós só demos respaldo legal, se a lei permitiu ou não, foi só o que nós fizemos. Nós não acompanhamos todo esse trabalho médico e tudo mais, e pedagógico, e que se ela continuasse o 3º ano, ela falou, eu não quero vir, porque eu já tenho conteúdo, inclusive, do 4º, eu não quero mais assistir. Então eu estou assim, colocando do outro lado, fazendo meu papel de advogado do diabo, assim, advogado, né? Até onde, na verdade, né, eu vou arriscar a falar sem conhecer do assunto, sem conhecer o assunto a fundo, né? É assim, lógico que existem as exceções, mas